Eu posso falar que ele é confiável? Ele é confiável, mas para um ponto errado. É ou não é? Mas ele é confiável, concordam? Tá? O problema dele é que ele converge sempre para um lugar que não é o correto. Mas ele converge. Então, ele até é confiável. Ele até é passível de replicabilidade. Só que ele não tem validade. Um exame desse é um exame de bom desempenho? Não. É um exame que não tem um bom desempenho também. Ou seja, ele tem imprecisão, tá? Não tem acurácia, é confiável, porém não é válido. Eu estou usando os sinônimos que dá na mesa, perfeito? Tudo bem? Vamos aqui para a situação C. Acertou em algum momento? O centro? Acertou. Se ele afere em algum momento aquilo que foi feito para ser aferido, medido, ele até tem validade? Tem ou não tem? Ele tem validade. Mas ele sempre vai convergir para o ponto correto? Nesse caso aqui? Não. Por quê? Porque os seus pontos estão espalhando. Se está espalhando, está divergindo. Se diverge, ele não é passível de replicabilidade. Então, ele não é um exame confiável. Não é um exame confiável. Tá? No entanto, ele até tem validade. Perfeito? Ele tem acurácia. Por quê? Porque ele aferiu em algum momento, ele acertou em algum momento. Ele até tem validade, só que ele não tem confiabilidade. Certo, pessoal? Esse é o comportamento de um exame ideal de bom desempenho? Não. Tá bom? Agora vejam a última situação. A última situação aqui. Acertou todas as vezes, totalmente. Ele tem o quê? Totalmente. Acertou todas as vezes. Ele tem o quê? Ele tem validade. Ele é totalmente acurado, totalmente válido. Os pontos estão juntinhos ou estão espalhados? Está junto. Está convergindo? Se está convergindo, ele tem precisão? Ok? É passível de replicabilidade? Esse é o cenário de um exame ideal. Tá? Ótimo desempenho, bom desempenho. Ele acerta aquilo que foi feito, ele mede aquilo que foi feito para medir e converge sempre a um ponto correto, ao acerto. Fechou? Tudo bem? Com esse alvo aqui, eu acho que fica muito mais fácil da gente entender a questão de validade e de confiabilidade. Por isso que eu acrescentei no material. Ficou claro agora essas questões? Tudo bem? Perguntas? Tranquilo? Muito bem. Aqui a gente passou pela acurácia novamente, eu fui seguindo, os preditivos. Aí eu já entrei com algumas outras questões que foram as seguintes. Em termos probabilísticos, vocês podem até já acrescentar isso. Eu já defini com vocês o que vem a ser prevalência, certo? E o que vem a ser valores preditivos. Tanto positivo quanto negativo. Perfeito? Tudo bem? Agora vamos lá. Acrescento o seguinte. Em termos de probabilidade, a gente considera que a prevalência ela é definida também como sendo uma probabilidade pré-exame. Ou ela é uma probabilidade pré-teste. Certo? Então escreve aí. Prevalência é sinônimo de probabilidade pré-teste, pré-exame. Ok? Tudo bem? Bom, assim como a prevalência é uma probabilidade pré-exame ou pré-teste, vocês vão observar também que os valores preditivos, tanto positivo quanto negativo, são probabilidades pós-teste ou pós-exame. O que isso quer dizer? Toda vez que aparecer os casos clínicos, ou toda vez na sua vida agora, quando você estiver trabalhando aí na medicina, na vida profissional de vocês, aparecer o termo probabilidade pré-teste, vocês têm que saber que trata-se da prevalência. Aparecer o termo probabilidade pós-teste, vocês têm que saber que trata-se dos valores preditivos, positivo e ou negativo. Perfeito? Tudo bem? E depois a gente vai acrescentando informações para vocês. Bom, VPP definir. A probabilidade pós-teste são os valores preditivos. Isso, positivo e negativo. Tá? Então, assim, se apareceu os dizeres probabilidade pré-teste,
eu poderia escrever prevalência, dá na mesma. Ok? Se aparecer assim, ó, probabilidade pós-teste, aí poderia ser VPP ou VPN, porque ambos são probabilidades o quê? Pós-teste. Mas é meio óbvio, olha aqui para vocês verem. A prevalência você mede ela na localidade antes ou depois do paciente ser submetido a um exame qualquer? Teoricamente, se você for lá na epidemia de Araguari e perguntar qual é a prevalência de dengue hoje em Araguari, eles deveriam ter. Tem ou não tem? Tudo bem que foi feito exames ao longo do tempo. Só que se eu for lá hoje e falar em casos existentes, né, eles conseguem falar para vocês assim, ó, hoje nós estamos em uma epidemia de dengue, por exemplo. E nós estamos aí hoje com uma prevalência de 70%. Certo? Então quer dizer que, independente de você pedir um exame para confirmar se o paciente tem ou não dengue, a partir do seu atendimento, né, e do exame qualquer que você vai pedir, ele já chega com qual probabilidade de ter aquela doença? A própria prevalência, no caso 70%. É isso, tá? Você está lá no seu consultório. Suponhamos que hoje Araguari tenha 70% de probabilidade de dengue, de prevalência, que é pré-teste. Eu fui lá com todos os sinais e sintomas, ou não, porque vai depender do que eu estou querendo, né? Mas geralmente a gente procura lá o consultório quando já tem uma sintomatologia, que é diferente de triagem de rastreio, perfeito? Isso quer dizer o seguinte, eu apresentei algum sinal ou sintoma e fui no seu consultório, o fato de eu ter te procurado antes mesmo de você ter um contato comigo, antes mesmo de você conversar comigo, eu já cheguei lá na porta de fora do seu consultório com uma probabilidade de quanto por cento de ter dengue? 70%. Entenderam? Tá? Ah, Márcio, mas para que eu vou pedir um exame então? Para que o médico vai pedir um exame? Ele vai pedir um exame para aumentar a certeza. Ele vai pedir um exame para aumentar a certeza. Aí, na verdade, o exame tem que ser capaz, certo? De aumentar a certeza para você fechar o seu diagnóstico. Com certeza, esse exame só vai contribuir para você nesse diagnóstico aí, caso ele traga um pós-teste que supere quanto no meu exemplo? 70%. Concordam? Porque qualquer exame que você pedir que não superar a prevalência, ele serve para alguma coisa? Ele te ajudou? Exame que não supera a prevalência, ele é inútil. Entenderam agora? Tá? Então o exame, o médico pede o exame para poder distanciar, na verdade, a probabilidade que o paciente tem de ter uma doença, tá? Pré-teste e pós-teste. Então, o pós-teste tem que ser capaz de ter essa distância, de afastar a probabilidade que o cara tem em valor de prevalência e após ter sido submetido ao exame. Porque se você pedir um exame e o pós-teste dele é exatamente igual ao valor de prevalência local, não precisa ter perdido tempo nem dinheiro com o exame. Entenderam? Tá? É igual falar assim, ó, estamos em epidemia, é surto, né? A prevalência local de uma patologia está em 95%. O cara chegou com todos os sinais e sintomas no seu consultório. Hoje é sabido que os bons exames estão trabalhando aí na casa dos 90% de sensibilidade e especificidade, 95%. Se eu tenho uma prevalência de 95%, o cara já chegou todo ferrado com toda a sintomatologia para você. Precisa de você perder seu tempo pedindo exame? O que vocês acham? Não, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você não vai pedir exame? Não precisa de pedir exame. Você já fecha o seu diagnóstico, está fechado. Você vai tratar o cara. É ou não é? Quando tem surto, principalmente, que o paciente já chega com aquela sintomatologia, o médico ele nem pede exame. Às vezes ele pede, mas ele já entra previamente com o tratamento. Porque o exame ele pediu só para confirmar, mas o tratamento já começou previamente. Por quê? Porque é surto, porque a prevalência é muito alta. Né? E a gente parte da premissa que o tratamento, a ideia dele é curar. É ou não é? Então a chance de óbito, por exemplo, do cara vai diminuir, não vai? Entenderam? Essa é a lógica da coisa. Tudo bem? Então, vocês estão vendo que diagnóstico de fato é pura probabilidade, né, gente? Pura probabilidade. Então isso é raciocínio. Tá? A gente tem que pensar. Então vamos lá.
Bom, já passei todas as definições para vocês desses preditivos, já falei aí da prevalência, agora a gente acrescentou mais algumas informações. E esse gráfico aqui é um gráfico desses caras que foi de não sei se foi de um artigo ou de uma dissertação de mestrado, que eu acho ele muito legal, e ele é um gráfico que contribui demais para a pessoa entender o comportamento entre prevalência e os preditivos. Certo? Ah, mas por quê, Márcio? Porque eu não estou entendendo meleca desse negócio aqui. Tá? Então presta atenção aqui, olha só. Esse aqui é um gráfico que está mostrando o quê? Preditivo positivo e negativo em função de quem? De prevalência. Então está mostrando o comportamento de quem aqui? De dois tipos de probabilidade. Quais são? Probabilidade essa. Pré ou pós? Probabilidade pré-teste versus probabilidade o quê? Pós-teste. E nesse exemplo aqui, os valores de sensibilidade e especificidade foram dados aqui, mas importa para esse contexto aqui até então? A pergunta é, isso aqui, ó, o pré-teste, vai interferir nisso? Sim ou não? Eu já falei nas outras aulas. Isso aqui interfere nisso? Jamais. Tá? Prevalência não interfere em sensibilidade e especificidade. Aonde prevalência interfere? Preditivos positivos e negativos. Agora vamos lá, presta atenção no gráfico. Olha aqui para vocês verem. Esse gráfico aqui, essa curva aqui é de VPP. Essa curva aqui é de VPN. Vamos ver se faz sentido? Bora lá. Se você aumentar a prevalência, né? Caminhar para a direita aumenta a prevalência, não aumenta? Se eu caminhar para a direita, estou aumentando a prevalência, beleza. Se eu aumento a prevalência, aumenta ou diminui doentes? Aumenta a prevalência, aumenta doente. Se tem mais doente no lugar, facilita ou dificulta o exame achar doente? Facilita. Então, se tem mais doente, o exame vai achar mais doente. Ele tem uma facilidade maior de achar doente. Isso quer dizer o seguinte: conforme você caminhar para a direita, mais você aumenta a prevalência, mais doente vai ter. Então, você vai facilitar o seu exame encontrar pessoas doentes. Então, com o aumento da prevalência, com certeza eu vou aumentar quem? O preditivo positivo. Viram aqui, ó? Caminhou para a direita, aumentou a prevalência. O que acontece com o preditivo positivo? Aumenta. Porque o que é preditivo positivo? Não é o percentual de acerto do exame em função do total de positivados por ele, quando ele fala que é positivo? Não é, gente. Certo? Então quer dizer que isso quer dizer que se eu tivesse um lugar de prevalência 100%, qual que seria o VPP de um teste aplicado num lugar de prevalência 100%? 100%. É aquele exemplo que eu dei. Precisa de exame? Se prevalência é máxima? Não. Faz o quê se o cara chegou ali num lugar de surto, de epidemia? Trata. Entendeu? E dificilmente vai ter um exame que vai agregar certeza. Fechou? Beleza? Agora, vamos pensar o contrário. Se você caminha para a direita, aumenta a doente, aumenta a VPP. Agora, se você caminha para a esquerda, você não está diminuindo prevalência? Esse ponto aqui não é o ponto mínimo de prevalência? Esse ponto aqui, eu teria quantos doentes? 0. Se eu tenho 0 doente, quanto que eu teria de VPN? 100%. Se eu estou num lugar onde não tem doente de jeito nenhum, certo? O exame não vai achar nenhum doente, se ele tiver um bom desempenho. Concorda? Aquele desempenho daquele alvo na situação D de dado, não foi isso? Então, se ele tiver essa característica, certamente, em um lugar onde não tem nenhum doente, o VPN vai ser quanto? Vai ser 100%. Todo mundo é sadio, segundo o seu exame. Agora, conforme você for caminhando para a direita, você está aumentando a prevalência, aumenta o número de doentes. Então, você aumenta o seu VPP, mas você vai estar diminuindo quem? O VPN. Até chegar nesse ponto aqui, que é máximo de doente, então teria máximo de quem? De VPP teste, mas eu vou ter o mínimo de quem? De VPN teste. Entenderam? Perfeito? Então, quer dizer que, se você aumenta a prevalência, aumenta o número de doentes, eu aumento o VPP, mas diminuo quem? O VPN. Isso quer dizer que, quanto maior a prevalência, maior o VPP e menor o VPN. Perfeito?
E quanto menor a prevalência, maior o VPN, menor o VPP. Aí fica claro e nítido de vocês verem isso com esse gráfico. Perguntas? Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Aí a gente acrescentou algumas informações, isso aqui já estava, eu já tinha conversado com vocês. A questão de sinais e sintomas, eu já tinha acrescentado algumas coisas, porque eu até perguntei. Para ser triado, tem que ter sintoma? Para a pessoa ser submetida a um exame de triagem, o paciente tem que ter sintoma, gente? Dá um exemplo de exame de triagem que eu falei semana passada. Mamografia. É um exemplo de triagem, de exame de triagem, não é? Mulher tem que ter um nódulo prévio para poder ser submetida à mamografia? Então, precisa de ter sintoma para poder participar de exames ou processos de triagem? Não. Então, acrescenta um detalhe importante. Screening, rastreio ou triagem é indicado inicialmente para pacientes assintomáticos. Certo? Pacientes assintomáticos. Beleza. Eu rastreio pacientes assintomáticos. Perfeito. Agora, nesse sentido, qual deve ser a principal característica desse tipo de exame? Ela deve ser altamente sensível ou altamente específica? Altamente sensível. Por quê? Porque a sensibilidade é a capacidade do exame de encontrar doentes dentre os doentes. Mas qual é o melhor resultado de um exame altamente sensível? É o negativo. Exame altamente sensível foi feito para descartar a doença. Fechou? Então, toda mulher faz um Papa Nicolau para descartar a doença. Faz mamografia para descartar a doença. Mas, obrigatoriamente, ela não tem que ter sintoma para poder ser submetida àquele exame. Mas qual que é o fundamento desse exame, então, professor? O fundamento desse exame é o seguinte: se é altamente sensível, tem poucos falsos negativos. Certo? É por isso que o melhor resultado é o negativo. Só que a definição de sensibilidade é encontrar doentes dentre os doentes. Ou seja, mesmo assintomático, esse exame com essa característica, ele tem um alto potencial ou capacidade de encontrar precocemente aquelas prováveis candidatas ao câncer. Ficou claro? Perfeito? Então, como ele pega as prováveis candidatas precocemente, isso é vantagem? É ou não é? Isso é vantagem. Tá? Obviamente é uma vantagem, porque você com certeza vai ganhar, né, em termos aí de o tratamento, o tipo de tratamento, o custo-benefício, né, e em termos de prognóstico você melhora muito, a sobrevida você melhora muito, ok? Mesmo porque estamos falando de rastreio. E rastreio só se faz para doenças potencialmente. Rastreio só se faz em doenças, patologias potencialmente simplórias ou graves? Graves. Só se rastreia patologias potencialmente graves. Eu até brinquei semana passada. Já ouviram falar de rastreio de resfriado? Não existe rastreio de resfriado. Tá? Então anota as coisas para vocês poderem não esquecer. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Isso quer dizer que característica de exame de rastreio é ser altamente sensível e não ter sintoma. Característica de exame para confirmação positiva diagnóstica, tá? É o contrário, é ter altos valores de especificidade e a partir de sintomatologia. Não fui eu. Tá? Então, olha só. Ou o cara já vem com sintoma, ou tem uma outra condição que você vai pedir um exame altamente específico para confirmação positiva. Qual? Caso o rastreio pegue de... Se der negativo, você manda a mulher embora. Caso ele dê positivo. Ok? Então, quer dizer que se chegou já com a questão, já chegou com sintomas, né? E você lá na sua anamnese, né, naquela consulta prévia, você já viu que tem uma tendência muito grande do cara já ter aquela patologia, então você já pode ir para o confirmatório. Não tem que rastrear, não é verdade? Essa é uma situação que você precisa de um exame altamente específico.
Ou a segunda situação seria o quê? Passou lá no rastreio e o rastreio positivou. Gente, exame de rastreio positivo não fecha diagnóstico positivo. O rastreio, ele foi feito para descarte de patologia. Ele não foi feito para confirmação de patologia. Foi claro? Perfeito? Então, essas duas condições. Então, geralmente, para trabalhar com exames altamente específicos, você parte da premissa que o paciente tem sintoma ou foi triado, com um resultado previamente positivo pós-triagem. Foi claro? Perfeito? Então, anota essas coisas, tá? Muito bem. Aqui, esse quadro você já tem, né? Isso aqui eu já havia comentado na semana passada. Usar testes quando? Isso aqui também eu já havia comentado, né? Usar mais sensível quando o preditivo negativo, quanto maior vai ser o seu preditivo negativo, quanto mais específico, maior vai ser o positivo e assim por diante. Mas pelo gráfico agora eu acho que ficou bem mais fácil de vocês entenderem, inclusive juntamente com a prevalência, que é o pré-teste, perfeito? Daí eu passei e a gente chegou nos casos. Gente, essa primeira parte é uma parte introdutória, tudo que eu falei até agora para vocês é uma parte meramente introdutória. Então a gente ainda vai progredir um pouco mais com relação às questões de predição clínica. Então agora, da agora para frente eu vou melhorar o raciocínio com vocês, certo? E entrar nas questões de predições específicas, né? Então assim, agora a gente vai começar a responder assim, ó, deu positivo. Confia ou não confia? Deu positivo. Qual que é a probabilidade de fato o cara está doente? Deu negativo. Está sadio mesmo? Deu negativo, mas ainda assim, qual que é a probabilidade do cara, mesmo com o resultado negativo, está doente? Estão me entendendo? Então a gente vai evoluir para essas questões. Mas antes de evoluir para essas questões, eu preciso de testar, eu preciso de estar ali, ó, tinindo nas questões de sensibilidade, nas questões de preditivo positivo e negativo, certo? Vocês têm que estar, né, tinindo nas questões de relações, tá? As 4 relações fundamentais que eu já passei para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Nesse sentido, eu passei esse primeiro caso, que vocês tentaram fazer, que todo mundo falou que estava fácil e que já fechou, não foi isso? Estava tudo ok? Vocês falaram isso que falou? 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 Não lembra? Quem falou não lembra? Lembra? Então vamos lá. Olha só. Presta atenção ali. Considere um hipotético teste sorológico, IgM-IgG, para Covid-19 que tem sensibilidade 100%. Gente, tem coisas que você já consegue ir matando pela leitura. Tem coisas que você consegue ir matando pela leitura. Eu falei semana passada o seguinte. Qual é a relação complementar de sensibilidade? Qual é a relação complementar de sensibilidade? Vocês estão com memória seletiva? Hã? Sensibilidade. Qual é a relação complementar de sensibilidade? Vou mudar a pergunta. Quais relações vocês usaram para calcular a sensibilidade? Verdadeiro positivo e? Ixi, vamos de novo. Quais foram as relações que vocês utilizaram para calcular sensibilidade? Verdadeiro positivo e falso negativo. Não foi isso? Perfeito? Agora, vocês conseguem me responder. Qual é a relação complementar de sensibilidade? Vou mudar a pergunta. Então ficou claro para todo mundo que as relações usadas para calcular a sensibilidade foi verdadeiro positivo e falso negativo? Isso está claro, não está? Perfeito? Muito bem. Qual dessas relações interfere diretamente, aumentando ou diminuindo o valor de sensibilidade? O verdadeiro positivo ou o falso negativo? O verdadeiro positivo. Não é isso? Perfeito? Quando eu falo em sensibilidade, existem 2 relações. Uma concordante e uma discordante. Certo? Eu usei 2 relações, uma concordante e uma discordante, para calcular a sensibilidade. Qual foi a relação concordante mesmo? Verdadeiro positivo. Então, qual foi a relação discordante?
falso negativo. E é justamente essa relação que complementa a sensibilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se o exame tiver uma sensibilidade de 90%, quem são os 10%? São falsos negativos. Lembrei. Vocês estão com memória seletiva, hein? E a especificidade? Quais as relações que a gente usou? Verdadeiro negativo e falso positivo. Qual é a concordante? Verdadeiro negativo. Então, qual é a relação complementar de especificidade? Falso positivo. Ok? Perfeito? Se eu tiver um exame com uma especificidade de 95%, quem são os 5%? Falso positivo. Para que eu perguntei esse monte de coisa? Né? Vocês me enrolaram 10 minutos para me responder isso. Mas tudo bem. Olha só. Sensibilidade 100%. Existe uma relação discordante aqui que é zero. Qual? Ele tem zero de falso negativo, esse exame. De cara, se esse exame der negativo, você confia? Sim ou não? Com certeza, fielmente. Por quê? Ele tem chance de errar negativo? Jamais ele erraria negativo. Entenderam agora? Então, com certeza, esse exame hipotético dado aqui, quando você for montar a tabela 2 por 2, na célula de falso negativo, tem que dar zero. A célula de falso negativo não é outro valor que não zero. Entenderam? Perfeito? Continua. Especificidade 95%. Beleza? Então, com certeza, ele tem aqui zero de falso negativo, mas ele tem 5% de falso positivo. Muito bem, tranquilo. Agora, e lembrem-se que eu estou falando de sensibilidade e especificidade, e tem gente que depois confunde com complemento de VPP e VPN. Gente, complemento de VPP e VPN não é a mesma coisa de falso positivo e falso negativo, tudo bem? Entenderam? Então, o complemento de... O falso positivo e falso negativo complementa a sensibilidade ou especificidade, não complementa VPP e nem VPN, fechou? Tudo bem? Então, bora lá. Esse exame foi testado em um grupo de 1.000 pessoas, com uma prevalência da doença de 4%. O que isso quer dizer? Aquele local ali possui uma prevalência, uma probabilidade pré-teste de 4%. Ok? O que isso quer dizer na prática? O paciente chegou no consultório, antes de ter sido submetido a esse exame sorológico, ele já tem uma probabilidade de quanto por cento de ter uma patologia em questão? Ele já chega com 4% de probabilidade de ter Covid, independente de ter sido submetido ao teste sorológico. Entendido? Perfeito? Tudo bem? Muito bem. Confirmada por um teste padrão ouro, né? Essa confirmação, então, ela foi via padrão ouro. Só lembrando que aqui nesse hipotético, o sorológico é o complementar, e até hoje o padrão ouro ainda é o PCR para Covid. Fechou? Tá? Já aproveitando, se não me engano, alguém sabe me falar quais são os parâmetros de sensibilidade e especificidade de PCR? Não sabe? O PCR, na verdade, ele tem aí valores de sensibilidade oscilando entre 70% e 80%, certo? Sensibilidade. E a especificidade dele fica em torno de 95%. Beleza? Então, esses são os parâmetros. Pensa comigo, então. Vamos atribuir sensibilidade de 70% e uma especificidade de 95% para o PCR. Tá bom? De fato, ele deveria ser utilizado para rastrear ou confirmar Covid. Para confirmar Covid positivo. Ele é usado para isso. Ok? Perfeito? Agora, usando esses parâmetros que eu passei, eu poderia colocar na prova um enunciado desse, com esses parâmetros para vocês, e perguntar o seguinte: por que foi inserido, né, dentro das guias do guideline para diagnóstico de Covid final positivo, aquele pico virótico ali, numa janelinha lá dos 7 dias?
Não é isso? Não tem uma fase? Não tinha? Uns 7 dias para poder chegar no pico? Eu não tenho. Lembram disso? Tá? Por que isso foi feito? Por que eles atribuíram essa janela? Utiliza lá o que eu falei de informação e me responde. O que explica isso? 70% sensível, 95% específico, mas foi definido via guia. Eureka, tem chance de dar falso negativo se não tiver no pico de vírus. É por isso que dava muito falso negativo, é por isso que virou epidemia. Por quê? Tem uma probabilidade percentual muito alta de falso negativo, o cara era liberado, e o Covid-19 altamente contagioso esparramou. Entenderam? Entenderam a questão aqui, pessoal? Questãozinha de prova fácil essa, hein? É ou não é? Hã? Estão anotando, né? Tem que fazer cálculo? Precisou de fazer cálculo? Não precisou de fazer cálculo. Né? Então é assim que a gente usa, tá? É assim que a gente trabalha. Bora lá então. Determine a probabilidade de um paciente com esse teste sorológico positivo ter de fato a doença. Vou fazer uma pergunta antes de qualquer cálculo. Tá? Eu colocaria na prova essa mesma questão e eu colocaria nas alternativas apenas parâmetros. Eu queria saber só o que eu estou procurando. O que foi pedido nessa questão? Valor preditivo positivo. Ok. Todo mundo concorda? Todo mundo sabe o que está procurando? Ou vocês fizeram sem saber o que vocês estavam procurando? A primeira coisa é saber o que vocês estão procurando. Então, olha a pergunta do caso. Determine a probabilidade de um paciente com esse teste sorológico positivo ter de fato a doença. O teste não vai dar positivo ou negativo? Vai ou não vai? Só que quando ele dá positivo, ele não acerta num tanto? Quando ele dá negativo, ele não acerta num tanto? O percentual de acerto positivo são os verdadeiros positivos dividido pelo total de positivados. Isso é VPP. Isso é a pergunta do caso. Tá? Tudo bem? Agora, se eu tivesse perguntado assim, ó, vamos melhorar o raciocínio? Suponhamos que o teste tivesse dado negativo. O teste deu negativo. Qual seria o percentual de pacientes doentes? O teste sorológico deu negativo. Qual é o percentual de pacientes doentes? Questão 2 da prova. Qual o total? 100% de quê, Luiz? Olha a pergunta que eu fiz. O teste sorológico deu negativo. Qual é o percentual de doentes? Quem? Zero. Vamos usar o raciocínio anterior. Qual foi a pergunta feita que vocês me responderam? O teste deu positivo, qual é o percentual de a chance de estar doente? Não foi o PPP? Certo? Então, se eu tivesse falado assim, ó, vocês me responderam que os de fato doentes é o percentual PPP. Então, se ele deu positivo, qual seria o percentual sadio? Hã? E aí, gente? O que vocês acham? Pensar é fácil? Não é, né? Tá danado, hein? O que foi o 45? Você achou um 45 é o VPP. Os 45% que você achou são os doentes, com exame positivo. Agora, os 55% são pessoas sadias com exame positivo. Ok? Perfeito? Agora vocês conseguem me responder a segunda pergunta que eu fiz. Consegue? Se o exame deu negativo, quem é o percentual de doente? Se eu tivesse perguntado assim, ó, se o exame deu negativo, qual é o percentual de sadio? É o VPN.
Concordam? Exame negativo saudável é VPN. Isso quer dizer então que exame negativo, quem é doente? Vou esperar vocês amadurecer as ideias de vocês. Vamos fazer isso aqui gradativamente. Certo? Ok? Vai pensando. Esse é raciocínio, não tem conta, né? Então bora lá. Nesse caso todo mundo concorda? Todo mundo concorda que precisam de achar o VPP para responder? Sim? Tudo bem? Bora lá. Como eu não posso riscar nesse quadro aqui, eu vou tentar ajudar vocês, vou usar uma planilhazinha aqui e vocês vão me passando as informações, tá bom? Bora lá, deixa eu finalizar aqui. E vamos lá. Deixa eu só conferir o que vocês fizeram. Vamos lá? Vocês montaram uma 2x2. Aí certamente vocês fizeram o seguinte. Aí veio aqui, a gente mesclou esse negócio aqui, mesclou esse. Certo? Aqui a gente tem um padrão ouro que eu vou mesclar também. Ok? Então tá aqui, o padrão ouro ficou aqui. Qual que é o exame lá? É um sorológico, não é? Então, o sorológico ficou aqui. Esse aqui tem doença, né? Então, eu vou colocar aqui sim para doença. Aqui eu vou colocar não para doença. Beleza? Aqui eu vou colocar o mesmo esquema, o sim ou não, né? Para o sorológico. Beleza? Foi assim que vocês fizeram? Ok? Vou dar uma melhorada nisso aqui. Beleza? Então tá aí. E lembrando que aqui é um total, né? E aqui também é total, né? Beleza? Então vamos. Olha só. Muito bem. Bora lá, gente. Ó, rapidão, a gente fez uma 2x2, né? Olha. Pronto. 2x2 tá aí, ó. Né? Bonitinho, ó. Beleza? Vou até colocar um simzinho aqui. Pronto. Ok? Aí, tá aí a 2x2. Tá? E assim, não precisa usar Excel. A gente pode usar o próprio Biostat, o próprio Chat GPT, faz tudo isso. Só que o importante não é ficar jogando as coisas, né? O importante é entender o que está acontecendo. Perfeito? Informações. Fala para mim quais são as informações desse caso. Então vamos lá. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, porque senão não vai dar para a gente acompanhar. A gente tem uma sensibilidade que foi igual a 100%. Eu já vou colocar isso aqui. Opa, comigo também. Já vou colocar na forma decimal, perfeito? Tudo bem? 100% é 1. Ninguém tem dúvida disso não, né, gente? Não, né? Graças a Deus, né? Então vamos lá. Especificidade. Então tá aqui, especificidade igual quanto? 0,95%. O que mais que foi dado? População total? Beleza, população total, então o N total, vou colocar aqui, 1000. O que mais? Prevalência local de 0,04. É isso? Perfeito? Muito bem. O que eu preciso de fazer agora? Um caso desse, esse tipo de exercício, eu concordo que é um exercício mecânico, tá? De simplesmente substituição de fórmula, mas isso é importante de início agora para vocês conseguirem associar da onde que veio o quê, para depois conseguirem pensar e responder as coisas que eu perguntei anteriormente. Aqueles complementos que eu perguntei para vocês, quem não sabe essa parte e imagina quem complementa quem, fica difícil de raciocinar. Entenderam? É por isso que a gente faz isso no início. É por isso que eu coloco essas coisas para vocês montarem primeiramente. Com o tempo vocês vão largar isso. Vocês não vão mexer com isso, ficar substituindo. Vocês vão direto nos valores, vão usar software, o próprio chat,
e já vai interpretar o negócio, perfeito? Mas por enquanto é importante fazer bem gradativo. Mas vamos lá. Aqui tem uma relação, que é verdadeiro positivo. Aqui tem outra relação, que é um falso positivo. Aqui tem outra relação, que é um falso negativo. E aqui tem outra relação, que é um verdadeiro negativo. Perfeito? Opa. Verdadeiro negativo. Fechou? Tudo bem? Agora, a partir dessas informações, é óbvio. Aqui é soma de verdadeiro positivo mais falso negativo. Concordam? Aqui, ó, é soma de falso positivo e verdadeiro negativo. Aqui é soma de verdadeiro positivo e falso positivo. E aqui é soma de falso negativo e verdadeiro negativo. Perfeito? Muito bem. O que eu consigo fazer aqui? Eu preciso, para resolver um exercício desse, achar quais são as relações. Já tem software que eu consigo entrar direto com esses valores, tá? Vocês vão descobrir aí, logo vocês vão descobrir. Tem software que eu jogo direto isso aqui, ó, e com isso ele já calcula os preditivos para vocês, já sai direto. Tudo bem? Mas por enquanto, como eu não passei isso ainda, vocês vão ter que pegar um caminho mais difícil, né? Que é um caminho iniciante ainda. Mas vamos lá. Vamos pensar. A sensibilidade não é isso aqui dividido por essa soma? É ou não é? Aí eu tenho que pensar assim, ó. A sensibilidade eu tenho. Mas essa soma, eu não tenho. Então eu posso entrar direto com sensibilidade? Não. Porque você não consegue sair do lugar. A mesma coisa é a especificidade. Não é esse daqui dividido por essa soma? Essa soma você tem? Não. Então eu não posso entrar direto com quem? Com especificidade. Mas eu sei que o total de pacientes são 1000 pacientes. Isso aqui eu sei, ó. Correto? Isso aqui eu sei. E eu sei também que se eu somar esse mais esse, tem que dar 1000. Assim como se eu somar esse mais esse, tem que dar 1000. Isso eu sei. Já sei total, já sei característica de somas. E sei também que não posso sair direto via sensibilidade e especificidade. Só sobrou alguém para eu começar. Que é a prevalência. Porque a prevalência fala assim, ó. Ela é numericamente igual ao total de doentes, que é justamente essa célula aqui. Não é? Dividido pelo total de pessoas. Não é verdade? Então, de cara, se eu fosse equacionar isso aqui, ó, ia ficar assim, ó. Só precisa acompanhar o raciocínio. Quem que seria a prevalência aqui? Vamos pensar aqui, ó. Pro ladinho aqui. Essa prevalência vai ser igual à soma de verdadeiro positivo, não é isso? Mais quem? Os falsos negativos. Tudo isso dividido pelo total de pessoas que eu já tenho, que são quantas? 1000. Aí a prevalência não seria isso aqui dividido por isso? Estão acompanhando o raciocínio? Só que esse valor de prevalência não foi dado? E quanto que é esse valor de prevalência? 0,04. Quando eu troco o valor de prevalência, olha só, 0,04 vezes 1000 equivale à soma de verdadeiro positivo mais falso o quê? Negativo. Aí não precisa... eu vou pôr na minha calculadora aqui, pelo amor de Deus, não faz isso, porque é 1000, 3 casinhas para a direita, a vírgula está aqui, é só contar, ó, 1, 2, 3, acrescenta um 0, 40. Perfeito? Isso quer dizer que, quando eu multiplicar 0,04 por 1000, não vai dar 40? Certo, pessoal? Então, 40 vai ser igual a quem? Ao somatório de verdadeiro positivo mais falso o quê? Negativo. Eu acabei de descobrir essa soma aqui, ó. Essa soma aqui deu quanto? 40, via prevalência. Mas isso aqui, somado com isso, tem que dar 1000? Pronto. Eu fechei essa célula aqui também, ó. Porque esse aqui deu 40, para 1000 falta quanto? 960. Pronto. Então quer dizer que a gente já começou, né? Eu já conheço agora, a partir da prevalência, qual é a soma de verdadeiro positivo mais falso negativo. E eu sei também qual é a soma de falso positivo mais verdadeiro o quê? Negativo. Tudo bem? Então agora, a partir das somas, você consegue identificar relações específicas usando quem? A sensibilidade, depois usando quem? A especificidade. Como? Seguindo o mesmo raciocínio. Olha aqui para vocês verem, ó. Como é que eu faço para achar a sensibilidade?
Você pega verdadeiro positivo e divide pela soma de verdadeiro positivo mais falso negativo, que eu já sei que é quanto? Quanto que é, gente? É 40, não é? Certo? Aqui deu 40, não deu? Que é essa soma aqui, ó. Mas quanto vale a sensibilidade? Quanto que vale a sensibilidade no caso? 1. É só trocar aqui, ó. Não é isso? Beleza? Tá certo? Hã? Vocês estão seguindo, vocês concordam com tudo, né? E aí? Hã? Tá certo o que eu fiz ali? Mesmo? Olha a fórmula que eu pus ali. Hã? É porque aqui, ó, isso aqui não existe aqui não, ó. Hã? Acorda. Tá certo agora? Tá ou não tá? Beleza. Quem que eu achei? O percentual de verdadeiro positivo, usando a sensibilidade. Então aqui vale quanto? 40. Para 40 falta quanto? 0. Tá certo isso? A gente já sabia disso antes de começar o exercício. Certo, pessoal? Tudo bem? Agora bora lá. Presta atenção aqui. Usando o mesmo raciocínio. Agora acorda, hein? Vamos ver se não erra agora e concorda comigo na especificidade. Como é que eu calculo a especificidade mesmo? O que eu faço aqui agora? Verdadeiro negativo. Sobre quem? Que dá quanto? Quanto que é esse valor? 960. Mas quanto vale a especificidade? 0,95. Agora tá certo? Quando você pega 0,95 e multiplica por 960, você acha quem? Quanto que deu essa multiplicação? 912. Para 960 faltou quanto? 48. Agora acabou. O que importa para nós, no caso, é isso aqui, ó. Perfeito? Tudo bem? Porque qual é a quantidade de pessoas verdadeiras positivas? 40. Falso negativo? 0. Falso positivo? 48. Verdadeiro negativo? 912. Qual é a pergunta do caso? Se der positivo, é isso? Percentual de pessoas realmente doentes? Quando eu falo em positivo, acerto positivo, ou negativo, acerto negativo, é só pensar em pós-teste. Negativo, acerto negativo, PPN. Positivo, acerto positivo, PPP. Aí como que eu calculo isso? Para você calcular então esse acerto positivo, você vai ter que fazer o quê? Qual é o total de pessoas que o sorológico positivou? Ele positivou em 88. Mas ele só acertou em quantos? 40. Então qual é o percentual de pessoas de fato doentes com o sorológico positivo? 40 dividido por 88, que é o VPP teste. Vocês encontraram? 45, qualquer coisa? Então pode aproximar, não tem problema. O que isso quer dizer? Do total de pessoas que o sorológico deu positivo, em torno de 45% realmente estavam o quê? Doentes. Isso não é lá grande coisa, né, gente? Porque deu abaixo, inclusive, né, deu abaixo aí da metade. Só que para fins de complemento, se eu for pensar bem, para fins positivos agregou alguma coisa esse pós-teste positivo? Inicialmente ele era 4%. Então não é. Eu agreguei aí mais de 40% para resultado o quê? Positivo. Foi ou não foi? Mas por que não foi melhor? Não foi melhor porque esses 4%, teoricamente, é considerado um valor o quê? Baixo. É uma quantidade baixa de doentes. Se a quantidade de doentes ela é baixa, a prevalência é baixa, o percentual de negativo dele tende a ser o quê? Muito maior do que o percentual de positivo. Não é isso? Ok?
E quando vocês calcularam o VPN dele, deu alguma coisa desse sentido? Realmente maior? Calcula aí para a gente ver. Precisa calcular? Precisa calcular? Não precisa calcular, gente. Não precisa. Todo mundo que ele falou que estava sadio, realmente estava sadio. Por quê? Porque ele é 100% sensível. Ele não erra negativo. Esqueceram disso? Ele não erra negativo, gente. Vocês vão pegar 912 e dividir por 912. Gente, tudo bem? Sim ou não? Tranquilo? Tem coisa que não precisa de perder tempo fazendo conta. Vocês viram que isso é raciocínio puro. É o raciocínio clínico, com as questões probabilísticas, tá? Agora, bora lá. Isso aqui a gente fez para usar relações. Vocês vão falar para mim quanto vocês acharam aqui. Vocês acharam 45% aproximadamente. E acharam com certeza 100%. Vocês acharam 45% de VPP e acharam 100% de VPN. Foi ou não foi? Ele não erra jamais quando ele dá negativo. Mas quando ele dá positivo, ele erra em torno de 55%. Perfeito? Tá? Vocês observaram isso? Tranquilo? Agora, se vocês forem observar aqui para fins, né, a grosso modo, genérico, né, se eu for olhar geralzão, a sensibilidade é um pouco maior que a especificidade. A ideia é que ele fosse inicialmente melhor para rastrear. É ou não é? Melhor para rastrear. Confirmou? Confirmou essa suspeita desse exame? Você acha que confirmou ou não? Você usaria esse exame sorológico para rastreio? Ou você acha que ele seria melhor para confirmação? Estão vendo? Então não é conta que é importante aqui. Você usaria ele para rastreio ou para confirmação? Por que para rastreio? O melhor resultado dele é o quê? É um negativo. Viram que o melhor resultado dele é um negativo? Embora ele tenha características muito legais e interessantes de especificidade também, que é alta, não é baixa, 95%, ainda assim, a característica de sensibilidade dele ainda é melhor. E nesse caso ela é máxima. Tá? E esse exame aqui, eu diria que poderia ser utilizado tanto para fins positivo quanto negativo, pelas características, só que no contexto de resultado negativo, muito melhor. Para rastrear, muito melhor. E é uma característica, de um modo geral, de testes rápidos, tá? Teste rápido, de um modo geral, eles, pelas metodologias de teste rápido, eles entregam altos valores de sensibilidade. Porque são metodologias menos invasivas. Testes confirmatórios de alta especificidade, de um modo geral, eles são testes mais invasivos. E são testes mais caros. Começa a observar essas coisas para vocês verem. Tá? Mas o pessoal está correndo atrás de metodologias que sejam aí um pouco mais fáceis, né, e com valores melhores. Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Anota para mim esse corpo aqui, ó. Vocês tiraram foto já? Sei.